E se o futuro de Westeros não estivesse nos dragões, mas em um cavaleiro pobre e um garoto careca? O Cavaleiro dos Sete Reinos acabou de estrear, e sem grandes guerras, sem intrigas políticas, está fazendo algo que House of the Dragon não conseguiu, adaptar George R. R. Martin sem trair a alma da história. O que a torna a melhor spin-off de Game of Thrones, segundo a crítica. Se você é fã de As Crônicas de Gelo e Fogo, provavelmente ainda carrega duas dores, o final de Game of Thrones e a sensação de que House of the Dragon começou bem, mas está se perdendo no caminho. Agora, a HBO lança O Cavaleiro dos Sete Reinos, uma prequela bem menor, mais intimista, e ironicamente, muito mais fiel à essência de Westeros. E a comparação é inevitável. Mas antes da gente continuar, se você é fã de As Crônicas de Gelo e Fogo e quer análises sinceras, já deixa o like agora porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se inscreve, porque aqui a gente acompanha cada detalhe de Westeros. O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa cerca de 100 anos antes de Game of Thrones. Mas o foco não é o Trono de Ferro, é a estrada. Dunk não é herói. Egg não é príncipe, pelo menos não no início. E é exatamente isso que torna a história tão poderosa. George R. R. Martin sempre escreveu sobre pessoas comuns presas em sistemas cruéis. Dunk e Egg representam Westeros de baixo para cima, algo que as outras séries quase nunca exploram. A série respeita isso. Mantém diálogos originais. Recria cenas quase palavra por palavra. Preserva o humor, o silêncio e a humanidade dos personagens. Não tenta modernizar a história. Ela simplesmente confia no texto. Agora comparando com House of the Dragon. A primeira temporada foi sólida porque seguiu um caminho claro. Adaptar fogo e sangue com cuidado. Mas na segunda temporada, algo mudou. A série começou a criar arcos longos e introspectivos que não levam a lugar nenhum, expandir personagens de forma artificial, forçar conexões diretas com Game of Thrones, como visões do futuro. O arco de Daemon em Harrenhal é o melhor exemplo disso. Visualmente bonito. Narrativamente, questionável. Parece menos de George R. R. Martin. E mais, precisamos justificar o orçamento. Toda adaptação muda coisas, isso é normal. O problema é como e por quê. Em House of the Dragon, personagens importantes foram removidos, perspectivas narrativas desapareceram, decisões morais ficaram mais simples do que nos livros. George R. R. Martin escreve histórias sem vilões claros. Quando a série começa a escolher lados demais, algo se perde. E o sinal mais grave disso tudo foi o distanciamento público de Martin da produção. Em Westeros, quando o autor se afasta, geralmente o inverno chega. Enquanto uma tenta ser épica o tempo todo. O Cavaleiro dos Sete Reinos entende algo essencial. Nem toda história precisa ser sobre o fim do mundo. A série é pequena, íntima, quase contemplativa. Mas exatamente por isso, ela parece mais Westeros do que nunca. É uma história sobre honra, identidade e escolhas pequenas que têm consequências enormes. Isso é George R. R. Martin na veia. A terceira temporada promete batalhas gigantes, sangue e fogo. E sim, isso pode ser incrível. Mas, e se mudarem demais a dança dos dragões? Se isso acontecer, o impacto emocional da história simplesmente morre. E seria a segunda grande decepção do universo Game of Thrones. No fim das contas, o Cavaleiro dos Sete Reinos funciona quase como um recado interno para a HBO. Ela prova que não é preciso inventar demais, não é preciso acelerar tudo, não é preciso transformar cada cena em espetáculo. Basta respeitar a história. E para House of the Dragon, que caminha para seus momentos mais importantes, esse aviso não poderia ser mais claro. Agora eu quero saber, você prefere uma história pequena e fiel como Dunk e Egg, ou uma grande e arriscada como House of the Dragon? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Por fim, talvez a maior lição seja simples. A série não precisa ser maior que os livros, precisa ser fiel. E se House of the Dragon não aprender isso a tempo, o Cavaleiro dos Sete Reinos pode acabar sendo lembrado como a melhor spin-off de Game of Thrones. Nos vemos no próximo vídeo.